Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, mais uma vez eu aqui, né, pra gente falar sobre a vida no planeta, tá bom? É um assunto de ciências que muito nos interessa, porque é um assunto cheio de curiosidades. Então vamos lá. Primeiro a gente vai agradecer e fazer nossa oração, né? Então, se você estivesse aqui comigo, aí eu ia dizer, quem quer fazer a oração hoje? Mas vamos lá, concentre-se, que é um momento único, e vamos agradecer. Obrigada, meu Deus, por mais um dia, por mais um aprendizado, por nos permitir a vida, Senhor. Que o Senhor nos livre do mal e que possamos estar sempre no teu caminho. Amém. Pronto. Gente, hoje é a vida no planeta. É um assunto muito curioso, porque eu acredito assim, que é um enigma da humanidade, porque a gente sempre se pergunta como foi que surgiu a vida, como foi que tudo surgiu, né? E assim, há muitas hipóteses e teorias a respeito desse assunto, mas nada assim comprovado de fato, de certeza. É claro que há muitos estudos em cima disso, né, para desvendar isso aí, mas só que é muito são muitos detalhes, é muito complexo esse assunto. Então, ainda não se tem nenhuma certeza, tá? Só apenas teorias. Bom, aí eu trouxe aqui, ó, a vida no planeta. Olha ali a imagem de cima que vocês estão vendo o planeta e ao redor dele o homem, os animais, né? A vida, as árvores. Aí eu trouxe outra aqui, que é uma bola de fogo, que eu não sei se vocês lembram que a gente até na aula passada de ciência falando sobre a teoria do Big Bang, formação, como foi que surgiu a vida na Terra, né, o planeta, como foi que surgiu o planeta Terra. Antes o planeta era uma bola de fogo. E aí eu trouxe aqui, ó, a bola de fogo e dentro do outro quadrado, do retângulo aqui, ó, tem a imagem de dentes. Eita, será que dentes de que animal é esse, hein? Será que vocês estão sabendo, arriscando que animal deve ser? Um jacaré, parece, né? E outras, e vocês observem que eles estão como se eles estivessem cravados em uma pedra, tá? Aí acho que é um inseto, se eu não me engano, o do meio, e os outros são dentes mesmo. Enfim, então é curioso. O que vai nos ajudar a entender esse assunto? O que vai nos ajudar a evoluir com as teorias para comprovar aquilo que o homem imagina, né? Então, são através de quê? Através dos fósseis, tá? Os fósseis, eles vão trazer uma evolução e um conhecimento. É como se fosse um quebra-cabeça, tá? É um quebra-cabeça onde os cientistas, os paleontólogos, que estudam a questão dos fósseis, tá? Eles vão montando e vão pesquisando, estudando, investigando, encontrando esses, vou dizer objetos, né? Mas encontrando esses fósseis para que possa trazer, desvendar, assim, ter uma ideia mais ou menos, uma teoria sobre de como foi que surgiu o planeta, tá bom? Então, aí vamos aqui. Olha, ó. Marcas deixadas por certas formas de vida de milhões de anos foram preservadas até nossos dias de hoje. Paleontologia. Olha o que eu trouxe aqui, a imagem de parece eu lembrei de uma lagartixa, mas um dinossauro, lembra dinossauro também. Enfim, paleontologia. Então tá cravado aí, tá? É como se tivesse petrificado esse animal. E através dessa imagem isso é um fóssil, tá? Desse fóssil, há todo um estudo minucioso para que se chegue a
há um conceito, há uma teoria, há uma definição de como é que nós conseguimos evoluir, ou de como era antigamente o nosso planeta, ou quem vivia em nosso planeta antes de surgir o ser humano. E, bom, então a paleontologia, a importância de trazer o conceito de paleontologia é por isso, é pela questão do estudo que se tem em relação aos animais, animais e vegetais fósseis, tá? Que vai dar um norte para o ser humano, que no caso ele vem buscando como ele surgiu, de onde é que nós viemos, né? Então a paleontologia nos ajuda, tá? A entender melhor tudo isso. Então, assim, galera, eu trouxe aqui a imagem de alguns fósseis para vocês terem uma noção, ó. Aqui em cima eu tenho uma madeira, tá? Uma madeira petrificada, antiga, tem uma planta, inseto, uma concha. Então a gente está falando sobre fósseis, mas o que são fósseis? São restos petrificados de animais e plantas que permaneceram conservados e que os paleontólogos encontraram vasculhando as formações rochosas. Então, através desses fósseis e de tantos outros que os paleontólogos eles buscam vasculhando as formações rochosas, como que acabei de ler, né? Eles vão... É impressionante que fica assim quase que intacto, né? Os animais, os insetos, as plantas. Então eles têm uma noção mais ou menos sobre o passado, tá bom? Como era o passado, o que existia no passado, né? Mas o que existia no passado. E aí nós temos aqui, ó, fóssil de árvore e madeira petrificada. Aí vai dar uma noção de que tipo de árvore existia há não sei quantos anos atrás, né? Plantas pré-históricas aqui, no caso, como tem as conchas e descobre insetos também, cerca de 145 milhões de anos. Então, gente, por que é importante entender o passado, saber do passado, buscar o passado? Isso é uma questão para a gente ter noção, para entender melhor o presente e produzir um futuro mais, como é que eu posso dizer, e ter um futuro não é mais qualificado, mas melhor do que o que nossos antepassados tiveram, tá bom? Então é muito importante compreender o passado para a gente entender melhor o presente, tá? Então aqui, ó, o Brasil é considerado um país com patrimônio fóssil, pois foram encontrados exemplares importantes para se entender a evolução da vida. Aqui no Brasil tem os dinossauros mais antigos. Acredita, né, que se tem dinossauros bem antigos, tartarugas, insetos. Então aqui o Brasil ele é muito rico nessa questão dos fósseis. Foram encontrados exemplares nesse sentido, porque olha que você acredita-se que a tartaruga mais velha do mundo foi encontrada aqui. Isso é muito importante para o nosso país, tá bom? E eu trouxe aqui as imagens próximo da nossa realidade, no sentido aqui, bem aqui em São Raimundo Nonato, por exemplo. Ele lá existe vários sítios arqueológicos, né, riquíssimos, contando a história dos nossos, né, não dos nossos, mas contando história da pré-história, né, trazendo informações aí de como é que se viviam bem antigamente. Então, eu trouxe aqui, ó, a imagem lá do museu, tá? Do museu que fica localizado lá em São Raimundo, tá? O museu... como é que chama? O museu... Bom, o Museu da Natureza. Então,
Saiu daqui. Lá no Museu da Natureza, que fica bem aqui, fica aqui em São Raimundo Nonato, né? Exatamente, ele tem registros, os fósseis, tem contando toda a história de como o surgimento da vida, né? O surgimento, como a questão dos primeiros animais. Então, no sertão do Piauí, onde estão os mais antigos vestígios de humanos no continente americano, também se encontram ossadas de mastodontes, preguiças gigantes, essa que vocês estão vendo aí, ó, é a preguiça gigante, tá? Essa aqui. E Todóxons, todas essas criaturas que viveram há mais de 10 mil anos, tá? Aqui vocês estão vendo a imagem do elefante, né? Lá no museu, lá é muito interessante porque eles têm fósseis, como vocês podem ver, essa questão essas coisas branquinhas aí, são os fósseis, né? E aí eles vai passando a imagem de todos os animais que existiam antigamente aqui no nosso sertão do Piauí, tá? Aí, então, quem tiver a oportunidade de ir nesse Museu da Natureza, vá conhecer, porque lá vocês vão ter uma aula e vão poder vivenciar na prática, né? Sobre toda a história do universo e toda a história da questão do que existiu aqui no Piauí, da questão da pré-história, e é muito, muito importante, viu? Então, quem vivia na Terra há 130 milhões de anos? Quem é que vivia? Era um ser humano ou existiam apenas animais? Vamos lá? Quem é que sabe quem que vivia há 130 milhões de anos? Os dinossauros. É isso aí, os dinossauros eram que viviam. E aí, olha, como seria se eles ainda existissem, né? Porque eles são animais gigantes. Então, os dinossauros eram o que viviam aqui. E eu trouxe um vídeo aqui para vocês entenderem melhor a questão do surgimento da vida na Terra, tá bom? É sobre a questão dos dinossauros. Eu acho que é muito importante a gente saber sobre essas questões, porque a gente entender melhor o mundo que a gente vive, né? Aliás, o nosso planeta. Vamos lá. Então, dinossauros, a história da Terra. Olá, eu sou Alexandre Dourado e quero convidá-lo para uma grande aventura. Há 4 dinossauros. Acho que causam espanto e admiração até os dias de hoje. Estou falando dos dinossauros. Acho que você, assim como eu, temos esta curiosidade. Vamos lá. Olá, eu sou Alexandre Dourado e quero convidá-lo para uma grande aventura. Gostaria de levá-lo numa longa viagem, muito distante pelo tempo. Nosso projeto é conhecer incríveis animais que viveram há milhões de anos e que causam espanto e admiração até os dias de hoje. Estou falando dos dinossauros. Acho que você, assim como eu, temos esta curiosidade sobre esses animais e o mundo em que eles viveram. A nossa aventura vai começar a partir de agora sobre estes animais. Bem, agora vamos, resumidamente, falar sobre a história da vida na Terra. Há 4,6 bilhões de anos formou-se a Terra. Há 450 milhões de anos surgiu o primeiro animal terrestre. Há 230 milhões de anos apareceram os dinossauros.
Há 65 milhões de anos, os dinossauros desapareceram. Há 36 milhões de anos, o mais antigo ancestral do homem surgiu. Há 2 milhões de anos, o homem buscava a sua sobrevivência e vivia nas cavernas. Há 120 mil anos surgiu o homem moderno. Observe esta representação que significa atmosfera primitiva. Assim devia ser a Terra primitiva, com sua atmosfera irrespirável e superfície quentíssima, coberta por gigantescos oceanos. Aí nós encontraríamos um grande número de vulcões barulhentos, lançando lava, gases e cinzas no ar, tornando o céu escuro e o ar irrespirável, pois estes vulcões jogavam apenas sujeiras e violentas tempestades, as quais geravam grande quantidade de raios e que cortavam continuamente os céus, e assim ajudando com que viessem as chuvas torrenciais. Lembrando que nessa época, há milhões e milhões de anos, não existia o oxigênio. A Terra ainda estava em formação, esfriando, os vulcões ainda muito ativos, o gás metano era muito presente na atmosfera da Terra, a amônia, o hidrogênio, o oxigênio estava em formação na atmosfera terrestre. Com o passar do tempo, a superfície da Terra começou a se resfriar e a água pôde sim se acumular-se nas partes mais baixas, formando os grandes oceanos. Quando a atmosfera terrestre passou a ter mais a presença do oxigênio, ou seja, a formação, as condições da Terra, começou a dar possibilidade com que o oxigênio viesse a surgir em grande abundância na atmosfera da Terra, do planeta Terra. E isto proporcionou que viesse as primeiras formas de vida no planeta Terra. E assim temos, há 60 milhões de anos, o período pré-cambriano, que é justamente o período em que surgem as primeiras formas de vida. E aí, durante 500 milhões de anos, é a era paleozoica. E depois veio a era mesozoica, que durou cerca de 200 milhões de anos. E é justamente no período da era mesozoica em que surgem os primeiros répteis, os grandes répteis e as primeiras aves. Depois da era mesozoica veio a era cenozoica, que tem a duração de em torno 70 milhões de anos. É justamente na era cenozoica em que veio os mamíferos e principalmente o homem surge as primeiras aparições do homem no meio ambiente terrestre. Bem, mais especificamente iremos falar sobre a era mesozoica, que é, afinal, o que nos interessa. Nessa época, os répteis atingiram o máximo de seu desenvolvimento no planeta Terra. Essa época, a mesozoica, é dividida em 3 grandes períodos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. O Cretáceo, este último, é quando os dinossauros desapareceram. Durante esta época, a época mesozoica, já atingiram ou existiam
alguns mamíferos pequenos. Bem, agora você já percebeu e tem uma ideia de como a Terra, o planeta Terra do passado era diferente. Com certeza você percebeu também que grande parte das pistas usadas pelos paleontólogos para descrever o passado são os fósseis. Você agora imagine, por exemplo, um dinossauro se alimentando ali pelas margens de um rio e de repente um grande temporal vai se armando e o rio enche repentinamente, arrastando nosso amigo dinossauro. A força da correnteza leva o dinossauro a um lago e lá ele se afunda, caindo sobre o lodo do fundo. A correnteza do rio continua a trazer pedras, areia e muita lama que se sedimentam sobre o animal morto rapidamente, que cobrem o seu corpo. Está dado o primeiro passo para que um fóssil se forme. Agora, acontece que uma decomposição lenta das partes moles deste dinossauro ficam recobertos pelo lodo e são submetidos à pressão das novas camadas de sedimento que caem sobre eles. Acontece que uma decomposição lenta das partes moles deste dinossauro ficam recobertos pelo lodo e são submetidos à pressão das novas camadas de sedimento que caem sobre eles. Milhões de anos se passam e ao longo desse tempo o osso vai sendo substituído por partículas minerais. O fundo do lago transforma-se em rocha sedimentar. Esta vai ficar exposta à chuva, ao vento e à ação da erosão. É desgastada e acaba revelando o seu tesouro, o esqueleto fossilizado de um animal pré-histórico que viveu há milhões de anos. Bem, turma, vamos resumir o que falamos até agora. Explicamos um pouco sobre a formação do planeta Terra, que antes não existia ou ainda o oxigênio estava se formando ou se expandindo no planeta Terra. Abordamos também sobre questões de eras, épocas históricas em que veio surgindo a vida no planeta Terra e começamos a introduzir sobre o período Mesozoico, que é justamente o que pretendemos focar mais nos próximos vídeos, e também sobre o objeto de pesquisa dos paleontólogos, que são os fósseis, ou então os vestígios que comprovam a história de todo o surgimento da vida no planeta Terra. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like e também se inscreva no canal. A você, muito obrigado e tenha um ótimo dia. Pronto, gostaram do vídeo? Olha que tanta informação, quanto conhecimento, né, que ele vem trazendo sobre a questão da existência na vida na Terra, né? Então, vamos agora para o nosso próximo passo, saber como... Vamos Olá. agora saber como foi a questão da formação da Terra, se era tudo junto mesmo, ou se a Terra já era, como foi que ela se separou, né? Então a gente vai falar aqui da deriva dos continentes. Nós temos, vocês lembram quantos continentes existem? Vocês ainda são 5 continentes, né? África, Europa, há mais ou menos 400 mil. Bom,
Então a gente vai agora ver sobre a questão dos continentes, deriva dos continentes, saber o que é isso, como foi que a Terra ela se separou, ou se ela nunca esteve junta, né? Bora ver aqui como a questão. Os continentes, como América do Sul, África e Oceania, formavam um só bloco de terra. Então, era tudo junto, tá bom? E como foi que ocorreu essa separação? Como foi que teve essa distribuição de terra, não é distribuição não, essa separação mesmo, como foi que surgiram esses continentes? De acordo com essa teoria, em determinada época, há centenas de milhões de anos, todos os continentes formavam um só bloco, era tudo junto, tá? Que no caso era denominado como Pangeia. Pangeia do grego, pan igual a toda e geo igual a terra. Ao longo de milhões de anos, com o movimento das placas tectônicas, a Pangeia dividiu-se inicialmente em duas partes. O movimento das placas tectônicas é o que dá o terremoto. Então, a Pangeia dividiu-se em duas partes, que é a Gondwana e a Laurásia. Daí em diante, as partes foram sendo fragmentadas, ou seja, divididas, até assumirem a forma atual. Então, vamos ver aqui como é que funcionou isso. Mais ou menos 400 milhões de anos, todas as terras do planeta estão agrupadas em um único supercontinente, o Pangeia. Aos poucos, essas terras se separam. Os continentes se afastam uns dos outros, até chegar à configuração atual. Processo conhecido como deriva dos continentes. Os montes Urais e os montes Apalaches já existiam na época do Pangeia. Eles surgiram do choque entre as diferentes placas continentais, ao formarem o supercontinente. Há 225 milhões de anos, forma-se uma grande fenda no sentido leste-oeste. O mar ocupa essa fenda, dividindo o Pangeia em dois grandes continentes, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. As porções de terra da futura Índia e da Antártida também começam a se separar. Há cerca de 180 milhões de anos, a América do Sul separa-se da África, e ao norte, a América do Norte vai desligando-se da Laurásia. A Índia começa seu percurso em direção à Ásia. Há 100 milhões de anos, a América do Sul desliga-se completamente da África. A Groenlândia começa a se separar da Europa, e a América do Norte se afasta da massa de terra eurasiana. A Índia choca-se com a Ásia há cerca de 60 milhões de anos. Atualmente, a deriva dos continentes continua. A América do Sul segue afastando-se da África, e o Atlântico Sul cresce, em média, 7 centímetros por ano. As montanhas rochosas, a cadeia Atlas, as cordilheiras dos Andes, dos Alpes e do Himalaia são testemunhas desse processo. Elas são dobras na superfície terrestre provocadas pelo choque entre as placas oceânicas e continentais durante seu deslocamento. Olha que interessante, tá vendo? Então, a separação veio de acordo com o choque de placas, né? E esse choque de placas, eles dão origem a terremotos e que, no caso, acaba aqui dividindo aí os continentes e a questão das montanhas rochosas, das cordilheiras dos Alpes, aquelas montanhas bem altas, que um monte de aquelas pedras, né? Aquelas rochas. Então, tudo isso vai a partir do choque, do encontro essas placas. É como se fossem, como é que eu posso explicar melhor para vocês terem uma ideia na mente de vocês? É como se fossem terras se chocando, entendeu? E aí acontece a questão dos tremores. E aí, a partir desses tremores, elas vão ocorrendo a separação. Então, eu fico por aqui. Um grande abraço, bons estudos. E espero que vocês tenham gostado de receber tanta informação e tanto conhecimento, tá? E até a próxima.